Hoje a gente vai falar sobre como o humor pode impactar a produtividade e também trazer melhores resultados, tudo baseado em ciência. Então vem comigo conferir o episódio dessa semana com uma convidada especial, direto de Portugal. Olá, eu sou Cris Moraes, jornalista, esse é o Pode Ser Pauta, e aqui toda semana você tem um novo episódio para falar sobre o que pode ser pauta na imprensa, mas também sobre boas práticas em assessoria de imprensa, comunicação, relações públicas. Eu trago sempre um convidado aqui, é um jornalista ou alguém que fez a sua causa virar pauta na imprensa. E eu tenho trazido muitos assuntos corporativos para cá, porque é importante a gente entender sobre resultados, sobre estratégias, sobre comunicação, porque o jornalista e o profissional de assessoria de imprensa, ele tem que entender de negócios, porque ele faz parte dessa estratégia. E para falar sobre um assunto muito importante, chegando aí maio, NR1, muitos assuntos novos falando sobre a importância das empresas olharem para o seu profissional e também como ele absorve ali muito conhecimento e coloca em prática para buscar resultado, eu trouxe uma convidada especial, a Badia Vieira. Muito bem-vinda! Obrigada, Cris. Obrigada. Muito bem-vinda. Antes de eu apresentar a Badia, eu quero aproveitar para pedir para você seguir no canal do YouTube Pode Ser Pauta ou na sua plataforma de áudio preferida, dar a sua avaliação e depois você vem aqui conferir esse episódio porque ele está muito imperdível. A Badia ela veio de Portugal para fazer várias palestras aqui em São Paulo. É uma brasileira em Portugal. Exatamente. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas me conta um pouquinho, Abadia, da tua carreira. Eu fiquei muito impressionada quando a gente começou a conversar, né? De tantas coisas que você fez, que você começou com teatro, que você era tímida, né? Sim, e aí você começou, você falou... Eu até vi um vídeo de você falando que você, no Jô Soares, quando você deu entrevista, que você tinha medo de falar em público. Medo não, pânico. Pânico? Eu tinha glossofobia, que não é medo de gloss. A glossofobia eu fui descobrir a duras penas que o que eu tinha era pânico de falar em público. E eu descobri isso já há muito tempo atrás, quando um diretor de uma empresa, eu já trabalhava no corporativo, ele falou: Abadia, você vai palestrar para 150 empresários. E esse movimento deu palestrar para... Eu falei, não, marca 150 reuniões. Marca com um por um que eu vou, mas não faz... E eu senti mesmo a glote fechar, coisa tipo... Era um pânico desesperado. E eu entendi que aquilo era um bloqueio. Assim, mesma coisa de viajar de avião, eram dois pânicos que eu tinha muito graves em relação a isso. E eu fui buscar, falei, vou fazer um curso de oratório, vou fazer um curso de... Fui fazer teatro. Só que eu não fui fazer um curso, eu fui fazer uma universidade de teatro. Realmente eu mergulhei. Eu falei, eu vou mergulhar nisso. E o que eu fiz? Eu já era formada em finanças e a minha intenção durante a faculdade inteira foi, eu bati o pé. Eu não quero me tornar atriz, eu não tenho nenhuma pretensão. Eu só quero melhorar meu medo de falar em público. E terminei a universidade, fui a oradora da turma, que foi assim um presente incrível. Quando eu vejo aquilo, eu falo, para muitas pessoas ser orador de turma é ok, mas para mim aquilo era de fato um diploma, mais do que o meu diploma, era o meu diploma do tipo, venci. Tô aqui, tô falando para uma plateia, enfim, eu entendi nesse processo o quanto que o teatro, porque a gente não tem medo de falar em público, né? A gente tem medo de errar em público. Mas o teatro te ensinou isso, foi praticando? Foi praticando, porque na verdade o teatro ele trabalha uma coisa impressionante que é humanizar os seus erros, principalmente no lado do humor, de você rir de você mesmo, de você tolerar as suas inadequações, incapacidades, e claro, depois o processo foi aperfeiçoando. Eu não tinha essa visão tão desenhada. Claro, eu só entendia que alguma coisa estava acontecendo. Eu falei, caramba, eu estou conseguindo. E se você perguntar, você tem desconforto quando sobe ao palco? Sim. Eu entrevistei vários palestrantes renomados, eles falam, você fica nervoso toda vez que eu vou pro palco? Pode ser que nem todo mundo, pode ser que nem todo mundo, mas eu particularmente tenho, e vejo muita gente que ainda diz e assume que tem. E eu descobri ali, eu falei, caramba, foi muito bom, terminei e falei, bom, ok, já tô mais forte, já posso. E fiquei 2 anos sem pisar em teatro, sem assistir teatro, sem nada. E no corporativo eu comecei a sentir... Você trabalhava com que área? Na área de vendas, multinacionais, sempre corporativa, venda consultiva, B2B, e eu falei, gente, tá sendo legal, né? Às vezes precisava falar mais em público ali com mais pessoas, e eu tô indo. Mas eu tava, de alguma forma, muito descontente, eu não sabia exatamente o que era, e meu marido um dia falou, acho que você tá com falta do teatro. Eu falei, falta do teatro? Imagina, falta do teatro. E era.
E era, e eu comecei a fazer pequenas pontas. É engraçado porque eu Mas fiz... você não sabia que ia ser humor ainda? Não, Porque no teatro você não não. descobriu que era humor. Nas aulas, eu me identifiquei com muitos jogos que provocavam a questão do riso e do humor. Tá. Mas tudo isso numa caixinha ali, separada, nada. Tá. O que aconteceu? Eu comecei a fazer várias pontas, né? Fazer uma pontinha aqui, aí alguém me chamava ali e eu fiz uma peça. Eu era apresentadora de uma peça de humor, de improviso, com a Tata Werneck. Foi na época 2007. Né? Não era a Tata Werneck, mas já era a Tata Werneck. Sempre um monstro, assim. E eu ali, nos jogos de improviso, com muito humor, eu falei, cara, isso do humor é maravilhoso. Porque o improviso, você erra o tempo inteiro. E é no erro que as pessoas riem. Sim. E é no erro que é o sucesso. É completamente antagônico. É isso. E ali eu fiquei encantada, embora não tenha talento nenhum para seguir a linha do improviso. Eu era a pior apresentadora de sempre. Eu entrava, a plateia fazia assim... Ai, não acredito. Sério? Como é que você recuperava? Então, aí eu criei uma personagem que era apresentadora estagiária. Eu falava, olá, pessoal... Tô aqui hoje, começando. Todo dia eu tava começando. E falei, quando eu não souber o que fazer, vocês batam palmas. E foi essa construção. Uma empatia ali do público. Com essa construção eu apresentava e foi transformando. Porque o início era desesperador. Eu falava, ai meu Deus, eu vou entrar no palco de novo. O pessoal vinha aqui rindo, porque era Tatá, era Fábio Nunes, era o... Ai, gente. Enfim, uma galera muito boa. E quando eu entrava para apresentar o próximo jogo, as pessoas desmoronava. Eu falei, gente, foi... E ali eu entendi. Falei, cara, eu tô gostando disso. Fui fazer uma participação na Globo, numa novela, fui demitida. E quando eu fui demitida, eu falei, pronto. Qual é a minha primeira opção? Eu fiz uma lista, tipo, ganhar na Mega Sena, as possibilidades que eu tinha. Ganhar na Mega Sena, ser contratada pela Globo, ser contratada pela Record, botei todas as emissoras, aí dar aulas, não sei o quê, e ter a minha própria empresa, porque eu era vendedora corporativa. Ter a minha própria empresa usando as técnicas do teatro para falar em público, que era o que tinha mudado a minha vida. E a única opção que dependia de mim era abrir minha própria empresa. Então, em 2009, eu comecei o Teatro Empresarial Motivador com esse foco de falar melhor no público. Já era a ideia da Modify. Aí já é, exatamente, a Modify já é essa evolução de agora, mas em 2009 começamos como Teatro Empresarial Motivador para fazer jogos, exercícios, dinâmicas para trabalhar a comunicação, melhorar o medo de falar em público. E as empresas falavam, não dá para fazer uma cena teatral com isso? Tem como fazer uma cena? E o nome da empresa era Teatro Empresarial Motivador. Eu, tem como fazer? Tem. E a gente ficou nisso até 2017, quando eu fui para Portugal, levando essa mesma metodologia. Já em 2025, a gente transformou em Modify, porque a gente entrou mais no digital, né? Então, a gente agora tem uma plataforma e a ideia é unir. E aí, o foco veio de lá para cá, a gente veio trabalhando. Entrei num doutorado com esse foco no humor e aí a transformação disso. Eu acho muito criativo e assim, diferente. Eu falei, não, tá escrito errado. Ela é atriz corporativa e gelotóloga. Como assim? Me fala sobre isso. Gelotologia, assim como glossofobia não é um medo de gloss, gelotologia é o estudo do riso. Que você vai falar, gente, mas por que, né? Não tem... O foco é estudar os benefícios do riso, né? Como que as pessoas podem reagir. A gelotologia é mais profunda até... fisicamente, quimicamente, olhando esses resultados. Então, o meu estudo, ele é em ecologia humana com ênfase em humor. Mas eu passo um pouco, no estudo do humor, eu passo um pouco não só pela psicologia, pela gelotologia e pela neurociência. A gente estuda, na verdade, o meu aprofundamento no humor são nessas 3 camadas, onde a gente entende quais essas interseções podem afetar diretamente ao humor organizacional. Porque o humor é humor, tá certo? Só que o humor dentro das organizações, ele é um humor específico. Você não vai me dizer, olha, o mesmo humor que você faz num bar... Não, com os amigos, com a família, não confunda né? bar com baia. Eu sempre falo isso. Não confunda, porque são humores diferentes. Então, esse período de estudo e de maturidade é exatamente para encaixar e entender, olha, como é que a gente pega as vulnerabilidades, né? Como é que a gente entende que os nossos erros, as nossas abordagens, principalmente na liderança, como é que a gente dá ferramental para esses líderes para lerem? Porque o humor está lá. O humor está em todo lado. Ele ajuda no aprendizado também, né? Também. Aí isso é a antologia, né? Que a gente tem um método... no meu doutorado, eu criei um método que é da antologia, que é um método antagônico que a gente ensina pelo inverso. Porque tem muito guru que fala das coisas que devem fazer. E eu respeito os gurus que falam do que deve fazer. Mas existe também o lado do inverso, que é o lado da identificação.
Quando as pessoas falam, meu Deus, eu faço isso. Meu Deus, eu faço isso. E quando há essa identificação do meu Deus, eu faço isso, é o momento onde Você o fala assim, ó, adulto... oi, você precisa mudar, né? Porque Tá, se tá eu falar errado, para né, filha? porque se eu falar para Você tá você, errada, a né? pessoa reage e fala, eu tô errado? Por quê? Quem você, na fila do pão, minha filha, para dizer que eu tô errado? Agora, se eu determino que eu estou errada, eu tenho o primeiro passo para mudar, para transformar aquilo. Então, a antagogia é muito sobre isso. A gente tem um curso sobre liderança tóxica, a gente tem um curso de burnout, a gente tem um curso de Aí você vê todas as fazejamento. situações escrachadas, assim, Exatamente. E literalmente. ali a pessoa olha e fala: Uau, marquei 10 pontos nisso. Eu realmente estou nessa situação. E aí ele começa a refletir, fala: caramba, eu nem sabia que tecnicamente isso era muito tóxico. Eu estava achando que isso aqui é o meu modus operandi. E tudo bem ser o seu modus operandi. Não tem problema disso. Mas quando você vê que isso começa a ferir o outro, às vezes você não tem nem essa sensibilidade, como já aconteceu comigo, de eu fazer feedbacks que não eram feedbacks, Uhum. que Que era não é feedbacks. Vamos lá, né? exatamente isso, feedbacks. E muitas das vezes você fala, não, eu só estou sendo sincero. Uhum. E essa leitura, você pode ser sincero, mas nem todo mundo consegue. E as lideranças, principalmente as médias, elas estão achatadas, né? Porque Sim. tem para baixo, tem para cima, e todo esse contexto de tipo a geração mais nova, que tem uma mentalidade diferente. Eu tenho 2 filhos em idade de trabalho, um tem 30 anos, outro tem 25. Então, Nossa, você assim, tem filhos dessa idade, tenho, Abadia? Meu eu tenho. Deus. E o que tem 30 anos mora na Inglaterra, com um ritmo de trabalho completamente diferente, trabalha na Inglaterra, e o outro trabalha em Portugal. Mas ambos já pensam muito diferente da minha geração em relação a trabalho. Então eu falo, meu Deus, meu filho recebeu uma proposta para ganhar 7 vezes mais. Falou, não vou. Não quero. Na Inglaterra, em Libra, hein, filha? Em Libra, hein? 7 vezes mais em Você Libra. falou, porque não ofereceu pra mim que eu Aí, ia, né? exatamente. Eu falei, meu Deus, eu trocava por meia vez, por metade do que eu ganhava na minha época. E ele falou, não, porque não vai me dar tranquilidade. Eu vou entrar num trabalho novo que vai exigir de mim, eu gosto de dançar minha salsa. Ai, que bonitinho. É outra vida, É né? outra Outra vida, vida, outra vida. são outras necessidades, é outra mentalidade. Então você tem esse gap geracional que, por um lado, é espetacular, e, por um outro, os líderes que, se você for pensar, quem tem 40 anos de idade hoje no mercado de trabalho, tem pelo menos mais 15 a 20 anos para trabalhar. Em muito menos tempo a pessoa pode enlouquecer, não sei se você sabe Sim, disso. sim. Então, assim, a pessoa olha e fala, meu Deus, eu ainda tenho muito tempo à frente. E se isso continuar progressivamente, porque nunca se falou tanto em felicidade, nunca se viu tanta gente em burnout. Inclusive, eu queria que você falasse Sim, um pouco sobre sim. uma das pesquisas que vocês fizeram, que, né, que foi fora, foi na Islândia, Sim, na né? Finlândia. Finlândia. Finlândia, que é o país mais feliz do mundo por 9 anos consecutivos. Por que eu achei que era Islândia, Porque a gente? Islândia também é um espetáculo de país, mas a Islândia não tem os índices de felicidade mapeados pela ONU como a Finlândia. Mas como pode ser tão feliz com um lugar tão frio? Isso, eu fui lá exatamente para gravar esse documentário, porque eu falei, isso é bullshit. Eu vou lá. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Fiquei lá 4 meses no verão e mais 1 mês no inverno. Ah, tá. Mas você E ficou no verão mais fiquei no tempo, né? verão mais tempo, claramente, porque no inverno é um mesinho só. E realmente, o que tem de muito diferente? Na verdade, existe uma satisfação. Eu perguntei para vários finlandeses: aqui é o país mais feliz do mundo? Não, claro que não. E o que falta para você ser feliz? Nada. Falei, ô querido, Ah, se porra, tu se me pergunta. aqui no Brasil você tem um monte de A coisa, lista né? é enorme, né? Em Portugal eu também tenho uma listinha. Então, a sensação, a gente, por exemplo, tá frio, a gente, ai, tá um frio, tá calor, ai, tá um calor, a gente tem essa coisa, a gente reclama de tudo. O finlandês é o quê? Estão com menos 30? O que a gente faz com menos 30? Vamos embora. Qual o casaco que eu Vamos coloco? embora. É uma visão muito prática. Eu tive no meu documentário um garoto de 21 anos, que agora já tem um pouquinho mais, e eu entrevistei ele e eu falei, tá, por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo? Ele falou, a Finlândia é o país mais feliz do mundo porque quem não tá feliz se mata. Falei, meu Deus do céu, você tem 21 anos, menino, o que eu te ajudo? Quer ajuda? Quer uma mão? Quer um abraço? E assim, a visão deles é uma coisa assim muito pragmática, sabe? Que chega a chocar. E você fala assim, você não tá fazendo apologia a nada não, né, menino? Senão não posso nem Você não tá botar no meu ajudando. documentário. Ele falou, não, Abadia, é porque acho que vocês, não sei se vocês veem do mesmo jeito que a gente vê. É um país extremamente satisfeito, não tem miséria extrema, não tem milionários, tem o dia do salário, que é um dia que é publicado os salários de todas as pessoas da Finlândia. Qualquer pessoa tem o seu salário exposto do ano inteiro. Isso permite o quê? Uma transparência
inequívoca. Não tem inseguranças, questionamentos. Não tem questionamento, você percebe? Tipo, como é que uma pessoa vai ter um padrão de vida muito diferente daquele? Não Tá tem roubando, isso. né? Exatamente, não tem. A visão é muito transparente. Então, você não tem bilionários, as diferenças são muito grandes. Então, assim, a Finlândia é um país que permite o básico bem feito, você tem tudo que você precisa, e não vamos dizer que é por causa de imposto, porque o Brasil paga muito imposto também. Portugal também paga muito imposto. Isso é geração. Aí você vai falar assim, mas também, né, só com 5 milhões de pessoas, o Japão tem 120 milhões. Não é o país mais feliz do mundo, mas é super organizado. Então, o que me faz pensar que não tem a ver com número populacional, tem a ver principalmente com transparência, com honestidade, com segurança, que são os índices que são medidos pela ONU, sabe? Você confiar no governo, você ter segurança física, você ter educação, você ter os conceitos básicos. Então, realmente, a Finlândia foi espetacular, inclusive a gente sempre vai lá, uma vez por ano, a gente faz imersão com o executivo, exatamente para as pessoas verem, visitar a empresa e falar que mentalidade é essa? E daí você leva essa pesquisa, essa parte de ciência, mas também trazendo sempre com humor. Sim, então. Aí o estudo do humor que é a parte do... Eu faço doutorado na Nova e o objetivo desse doutoramento é que a gente pudesse mapear. Eu trabalho com humor... Que é a Universidade de Lisboa, né, que você faz. Nova de Lisboa, exatamente. É uma universidade pública, bastante conceituada em Lisboa, é uma universidade... Eu sou suspeita, né? Mas eu vou elogiar a universidade. Não ganhei nada por isso, não ganho nada com isso. Mas a grande questão Se quiser, você posso depois ministrar algumas aulas, né? Estou fazendo meu doutorado, né? É isso. Mas mas lá é com concurso, né? Para dar aula é universidade pública, né? Então um bocadinho mais complexo, é um outro processo. Mas o que é interessante? Eu trabalho com humor desde 2009, mas eu nunca tive um método. Eu nunca pontuei isso, eu nunca soube como metrificar isso, como criar métodos. Tá. Eu tenho empiricamente, eu sabia, tanto que minha primeira reunião com a minha orientadora falei, eu sei que o humor é transformador. Ela falou, se sabes, por que vais fazer um doutoramento? Silêncio sepulcral. Daí você falou, não, é outra pergunta. Falei, tá bom, eu vou reformular a minha questão. Porque na academia não existe, ela falou, você tem uma hipótese, e uma hipótese que nunca foi nem metrificada, você nunca mediu nada. Então, você tem uma hipótese, e isso é suficiente para você trabalhar a sua tese. Mas a gente só vai saber no final do estudo. E aí, além da parte teórica, que é que a gente estuda a teoria, e eu tenho uma teoria que é a teoria do Uri Bronfenbrenner, algumas pessoas vão se identificar, para outras isso não quer dizer nada, que é uma teoria do desenvolvimento bioecológico, só que não é corporativo. Ele fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento bioecológico de crianças e adolescentes, ou seja, a relação próxima com as pessoas, o que se desenvolve e o quanto se desenvolve bioecologicamente. O que eu fiz foi transpor esse estudo para as organizações, trabalhando microsistema, exosistema, mesosistema e macrosistema, como essas camadas influenciam. E o ser humano, o indivíduo, está inserido nesse microsistema. O que eu digo microsistema é essa área que você trabalha aqui, a baia do lado, os mais próximos, e depois em outras camadas, quando você envolve a liderança, outros setores, até a empresa inteira. E esse estudo, ele trabalha... Na verdade, a gente tem, dentro desse método da antagogia, eu levo esses temas, a gente discute e as pessoas... na prática isso. Na prática, meu estudo é todo prático. Obrigado por lembrar. E é lá nas empresas em Portugal. Então, eu estou fazendo com uma empresa para esse doutorado, para poder fazer a metodologia, validar ela e depois poder multiplicar. Que é basicamente o que eu fazia, só que agora tem um embasamento científico. Então, um trabalho bem de campo mesmo. Totalmente de campo. E a gente tem observado o que acontece. Quando eu trago o antagônico para essa mesa, que a pessoa olha e eu falo, tá bom, já aconteceu isso? Já. Mariana, terça-feira, aí começa aqui, aí escrevem ali no campo e eles começam... Não há... A gente trabalha muito essa coisa do não acusação, da autoacusação, da autopercepção, e aí ela começa a verificar isso e falar, caramba, como é que a gente transforma isso? Ou seja, situações difíceis, né? Temas mais complicados, eles saem debaixo do tapete e vêm para a superfície. E o humor, ele faz exatamente isso. Eu tiro a coisa, na verdade, ele é como se fosse um zoom. Você vai ampliando até aquilo não poder mais ser invisível. Porque a grande questão é, a gente fala que errar é importante, mas ninguém quer. É verdade, ninguém quer errar. Mas a gente esquece o quão realmente é importante. Mas no discurso está lá. Não, errar é muito importante, porque a gente errando é que aprende.
Só que E a existe... gente tá criando uma geração porque eu sou mãe de pequenos que não se Sim, frustram, né? E daí como é que eles vão saber exatamente. que errar é importante? Imagina, eles nem querem errar na Nem vida. querem errar. Então, existe isso, essa questão do errar. Mas o erro existe, principalmente quando você está no modelo empresarial, que você Uhum. está testando fórmula. Então, quando você traz o modelo antagônico para um encontro como esse, as pessoas se identificam, riem, que é uma coisa muito importante, e a gente fala, é errar, rir, aprender e melhorar. O rir não atrapalha em nada o aprender e melhorar. Só faz o processo ficar mais leve. Então, trazer o humor como uma ferramenta estratégica para as organizações é dar ferramenta, principalmente para os líderes, a falar de conversas difíceis, é não trabalhar tecnicamente em relação às pessoas, não é o riso das pessoas, é você rir de comportamentos, porque isso são mutáveis. Se uma pessoa é baixinha e eu brincar com a pessoa que é baixinha, isso a pessoa não tem como ela mudar. Então isso não é um motivo para eu Isso já é fazer um pouco, piada, é quase entendeu? um assédio, né? Então, Isso já já entra ali, né? exatamente, isso não é piada. Agora, se a pessoa é desorganizada, essa desorganização ela pode ser transformada? Pode. Com método, com ferramenta. Ou seja, eu não estou dizendo você é desorganizado, estou falando, este processo está desorganizado. Então, é um comportamento. Esse comportamento afeta isso. Uma terapia quase, né? Eu não vou nem me colocar ali, que senão Porque senão a tua minha, terapeuta vai a minha ficar... terapeuta vai brigar comigo. Falar, Batista, Mas, tá, você falaram o quê? Como é que tá falando isso? Mas, basicamente, é um processo de autopercepção. sim. O humor é exatamente isso dentro das organizações. Ele é um processo de autopercepção para autotransformação. Porque eu não consigo mudar ninguém, você não consegue mudar ninguém, você não vai conseguir mudar nada. As pessoas que na idade adulta, principalmente, se identificam e falam, opa, já entendi. E é engraçado, porque eu sempre falo aqui, eu costumo falar que a gente aprende pelo amor ou pela dor, mas nesse caso aqui a gente aprende pelo riso, Pelo humor, pelo humor, né? exatamente. Porque a vida foi sempre dicotômica. É amor ou dor. E não tem um caminho alternativo. Enquanto as pessoas não entenderem esse caminho alternativo, vai haver amor ou dor, só, entendeu? Mas o humor, ele não que não doa, é o que eu costumo dizer. O que é a comédia? A comédia é a tragédia mais tempo. Já reparou que você dá uma topada aqui, agora, você pode ter que... Daqui a pouco, cara, isso aqui é... Porque deu tempo suficiente para você transformar aquela dor ali num riso. Então, esse timingzinho, esse Não, quando tempo... você cai, né? Aí quando depois... cai, ou quando o outro cai, que tem aquele primeiro momento de tensão, depois você ri junto com a pessoa. Então, a comédia é exatamente isso, é a tragédia mais tempo. Então, quando você consegue entender isso, dar esses significados, você consegue transformar. Isso é um processo. E isso as empresas têm a opção. Só que as empresas têm pavor do humor, né? Falar, não, vem aqui, vai ofender. Falei, querido, não sei se você sabe, mas às vezes as pessoas ofendem sem humor. Não sei se você está sabendo Sim, disso. então agora eles vão começar a descobrir, quando eles começarem a ser notificados, né? Isso. Porque Agora vai ter, né? Porque agora vai exigir ter uma política, de ter, né, canal de compliance, Exatamente. de denúncia e tudo mais, né? Mapear isso, principalmente. Desde o diagnóstico dos riscos psicossociais até a entrega de atividades que possam transformar, que é o que a gente costuma fazer junto às organizações. Porque assédio a gente sabe, né? Que existe muito Sim. hoje, né? Sim. E me conta uma coisa, você foi para Portugal, Sim. deve ter passado por grandes dificuldades para as empresas portuguesas te contratarem, mas hoje você já é reconhecida lá, né? O início foi bastante... A pandemia foi uma virada de chave, pelo menos em Portugal foi. Até a pandemia era um lugar ali muito cinzento, as pessoas falavam, ou eu rio ou eu trabalho, como é que é isso? Ou eu rio ou eu trabalho. E hoje não, hoje eu faço bastante palestra, treinamento nas organizações com foco exatamente nisso, porque as pessoas entendem o ferramental do humor. Não é para rir. Por exemplo, você vai contratar um humorista para fazer um show, aquilo é entretenimento. E tá ótimo, tá? Eu adoro. Só que, normalmente, aquilo dali é para fazer aquela, o que os portugueses falam, lufada de ar fresco. É uma lufada de ar fresco, pronto. Mas ele não está inserido no contexto do dia a dia. Na terça-feira, volta tudo ao normal. Se você inserir o humor dentro das rotinas, se você tiver rotinas, que eu diria rituais, que permitem, você tem uma segunda cool, você tem uma quarta-feira, entendeu? Você começa a criar rituais dentro da organização. Os problemas, coisas que as pessoas às vezes não falam, passam a falar.
Porque elas sentem um ambiente seguro. As pessoas falam tanto de segurança psicológica. A segurança psicológica passa quando o líder consegue rir da própria falha, tornar aquilo natural. Saber que ele é um ato falho. Isso é uma coisa que eu entrevistei uma Exatamente. pessoa de liderança, ela falava muito isso, né? Líder erra, Claro, entendeu? O tempo claro. todo vai errar. Mas a Ele é humano, né? maioria bota isso por debaixo do tapete. Sim. E aí, quando você coloca debaixo do tapete, você perde uma grande oportunidade de colocar isso em cima da mesa. E colocando em cima da mesa, você transforma isso. Porque, aí eu me sinto à vontade. Falo, pô, ele também errou. Até ele errou. Porque esse até ele errou me coloca num lugar mais confortável do tipo, como é que eu vou chegar? Agora, se ele é um infalível, que embora a gente saiba que não é. Mr. A gente Right, sabe, né? exatamente. A gente sabe que ele não é infalível, mas eu não tenho essa abertura, porque às vezes as pessoas falam, não, mas a minha porta está sempre aberta, a pessoa pode vir aqui. Mas essa porta sempre aberta não é física, né? Essa porta está sempre aberta é a postura que esse líder tem para poder falar de coisas difíceis com a equipe. Falar, vamos começar de novo aqui. Isso a gente entra de novo na R1, né? Porque Sim. tá ali aberto a ouvir as Exatamente. pessoas que estão com problemas de saúde mental. Sim, eu Sem entendo. separar elas, aí você errou, você conduziu sua vida de uma maneira errada. Exatamente. Sem o sermão, né? Sem o sermão. Eu acho que hoje o principal, as pessoas estão muito. Eu vejo as pessoas muito confusas com relação a NR1, com relação aos próximos passos, mas se for pensar, é muito, muito simples. É um diagnóstico que você vai mapear quão estão os seus riscos psicossociais, alto, baixo, né? Intenso, vamos dizer assim, e medidas que você pode fazer de precaução ou medidas corretivas sobre isso. E como tudo é humano, né? Como é tudo sobre o que essas pessoas estão lidando, a única coisa que eu preciso é criar um ambiente para conversas. É só isso, mas é que é tão complicado. Parece que vai ser um projeto, né? É só eu construir um ambiente para conversas, porque se eu tenho um ambiente propício para as conversas, eu tenho um ambiente propício para falar sobre coisas sem precisar ofender, sem precisar acusar, o outro não precisar levar aquilo para o pessoal e a gente conseguir trabalhar em cima disso. E o humor serve como essa ferramenta para aproximar, para poder tornar o processo mais leve. Acho que as empresas estão olhando isso com um olhar do tipo, meu Deus, não, é exatamente o que sempre devia ter sido feito. Só que agora tem uma questão mais pontual, porque envolve punições, né? Mas claro, basicamente... quando pesa no bolso, tá na hora de sacudir. Mas basicamente é um caminho muito natural, do tipo, o que eu posso ver, o que aqui pode estar apitando, onde que estão os meus alarmes, como é que a gente trabalha isso? E nada melhor do que a própria empresa. Porque às vezes vai contratar uma consultoria, tá tudo bem, contratar a consultoria, mas é importante preparar as pessoas para continuidade. A empresa ter processos, né? Exatamente, para continuar aquilo. Porque a consultoria vai ficar a vida inteira ali cuidando disso? Não. Então, continuamente, o que a gente chama de Kaizen, né? Essa melhoria contínua dos processos que vão cuidar dessas pessoas. E não é para fazer para inglês ver, porque para inglês ver já basta na Inglaterra, eu falo isso. Já basta lá na Inglaterra que a gente faz para inglês ver. Vamos olhar para isso com uma grande oportunidade do tipo, caramba, a gente pode fazer esse processo ser mais leve, entendeu? E você veio nesse momento para o Brasil para dar várias palestras e tal, focadas nisso? Focadas nisso, fundamentalmente nisso. E a ideia é que a gente consiga trazer essa metodologia para que as pessoas vejam um caminho sem ser pela dor e sem ser, né, pelo amor. Porque pelo amor eu não acho que é ruim. Sim, eu só acho que não se aplicam. Não, só acho que não se aplicam nas empresas. Não vai dar. Acho que. Porque eu falo assim, em casa, eu falo assim, ou os filhos às vezes, né? Sim. Quando a gente vê aquela coisa escrachada no filho, assim, você fala, nossa, você tá falando pro filho não fazer isso, você faz exatamente igual, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas o que eu acho que, assim, seria perfeito. Mas se as empresas estivessem fazendo pelo amor, a gente não estaria onde a gente está agora. Com certeza. Então, se existe amor, é muito diferente. Então, né? A gente sabe que não está vindo pelo amor. Então, sempre veio pela dor. Então, vamos tentar o humor, que é um caminho mais alternativo. É isso. Você tem um livro também, né? Vamos falar do livro? Tem um livro. Gargalhadorismo. É isso. O Gargalhadorismo foi engraçado porque começou pela palestra. E uma editora lá em Portugal falou, você lançou lá em Portugal, Lancei né? em Portugal, exatamente. No português de Portugal? Não, no meu português. Tá, no meu português. Não tinha condição nenhuma. Eu hoje até falo os 2 idiomas, mas na época eu não falava os 2 idiomas. Mas assim, a grande questão eu tinha feito uma palestra e uma pessoa da editora olhou e falou, isso tem que virar um livro. Eu falei, um dia, se Deus quiser, vira um livro mesmo. Ela, não, mas eu tô te convidando para fazer um livro. Já é o convite?
Pronto. E foi um processo, assim, quando acabou o livro, eu falei, gente, não tem mais nada no cérebro. Parecia que eu tinha esvaziado tudo, sabe? Eu não tinha... Depositou tudo lá. eu não tinha mais o que eu falo da minha vida. Tanto que o último capítulo eu conheci. O último capítulo desse livro, eu já não tinha mais o que falar. E eu coloquei, eu conheci, que eram as pessoas que eu tinha conhecido e que tinham usado o humor para sair de algumas situações embaraçosas. Então, o último capítulo tem Tatá, tem o Gabriel Luchá, tem o Maurício Meirelles, que eu perguntei para eles, falei, cara, me dá uma situação aí emblemática que você precisou usar o humor para aliviar, para não sucumbir, e essas pessoas colocaram ali. E eu usei esse capítulo para trazer essa mentalidade do humor, porque é um ponto de vista. Você consegue olhar de um lado ou do outro. E quando você muda esse seu ponto de vista, você fala, caramba, entendi. Era isso. Entendi, entendeu? Eu sei que tem coisas que são mais difíceis de se fazer humor, não vou entrar aqui no mérito da questão, tem muitas coisas, mas... O humor não é para qualquer um. Não, eu não acho nem que não é para qualquer um. Eu acho que a visão do humor é para qualquer um. Viver de humor é que não. Sim. Viver de humor realmente não é para qualquer um, mas o humor é para qualquer um. Você treinar a sua mentalidade para olhar as coisas pelo ponto de vista bem-humorado é de todas as possibilidades a mais rentável para a sua saúde mental. Eu sou muito germânica, eu acho. Sabe, meu marido fala que eu não tenho humor mas nenhum. Mas é treinável, entendeu? E mesmo os germânicos, minha avó é alemã e sim, tem um humor, né? Tem um humor. Pode não ser o comum. Ainda posso pode não ser ele. o comum. Pode não ser o comum a toda a gente, tudo bem. Mas existe, mas é treinável. O treinar de você... O meu pai falava uma coisa maravilhosa. Meu pai morreu tem pouco tempo, tem menos de 6 meses, está muito recente. Mas o meu pai é um sujeito muito inspirador na parte, principalmente bem-humorado. Tudo que eu vivia de observar, depois tudo fez muito sentido. Meu pai sempre foi muito bem-humorado. E ele, quando fez 70 anos, eu falei assim, pai, tá ficando velho, né? Ele falou, mas a alternativa é triste. Sabe? É tipo assim, tudo tem esse outro olhar. Você pensa, tô ficando velha, mas a alternativa qual é? Né, querida? Sim. Como é que você faz? Então, esse ponto de vista, esse treinar o olhar faz toda a diferença. E é disso que eu acho que a gente precisa ter para poder conseguir sair de um lugar que é um lugar muito nefasto, porque a vida, tecnicamente, não é uma coisa maravilhosa, um mar de rosas. Sim. Mas também, se você conseguir só olhar pelo pior lado, ela não vai melhorar. Isso, com certeza, não vai melhorar. Tem que olhar, pelo menos, assim, eu não tenho esse humor todo, mas eu sou a pessoa que olha pelo copo mais cheio. Pronto, isso é otimismo, tá bom? E o otimismo é uma vertente do humor. Olha só, gente, o otimismo é uma vertente. Recado pro marido que fala que eu não tenho humor, entendeu? Todo mundo tem. Às vezes tá lá na sola do pé, tá na sola do pé, mas tem humor, todo mundo tem humor. E tem como olhar para isso, trazer para o dia a dia, treinar isso. Treinar esse olhar bem-humorado, né? E se a gente for olhar, a criança é muito assim, né? A criança é muito bem-humorada porque ela vê as coisas sem o peso que a gente dá. Sim. E o adulto Seu é o quê? né? O adulto é a criança adulterada. Então a gente vem se adulterando até que a gente chega no momento de enquadramento. A gente se enquadrou na sociedade. E aí a gente tem uma série de dificuldades para olhar aquilo por esse olhar bem-humorado. Mas a pessoa, você trabalhar daí no ambiente corporativo, você trabalhar com uma pessoa bem-humorada, faz toda a diferença. O clima, a gente fala da massa podre, mas é bem assim, né? Quando a pessoa, você tem umas pessoas mal-humoradas, parece que contamina o resto. Mas eu tenho uma fala, quando a pessoa fala, você já ouviu a frase que, fulano é tóxico, né? Já ouviu essa frase? Sim. Todo mundo é tóxico. Inclusive, eu fiz o teste do chatímetro e eu vou deixar o link nesse episódio para você fazer também. Você vai saber qual é o seu índice do chatímetro. Quão chato é. Porque todo mundo é chato. Olha, tá muito bem, eu sou sênior. Eu sou chata ali, no máximo. E eu costumo dizer que todo mundo é tóxico, uns mais, outros menos. Na verdade, não sei se você sabe que o tomate matava há 470 anos atrás. Quem comia tomate morria. Sabia disso? Não. Essa coisa é interessante. Por que as pessoas morriam quando comiam tomate? Porque o tomate era servido num prato de estanho. E o estanho metal, em contato com o tomate ácido, fazia liberar chumbo. E o chumbo, sim, se consumido por humanos, mata. Nossa. Então, as pessoas achavam que a culpa era do tomate. Como você serve, então. Exatamente. As pessoas achavam que a culpa era do tomate. Na verdade, a culpa era do tomate no prato de estanho. Então, se você sabe qual é o seu prato de estanho, você sabe o quão tóxico você tá. Eu, com fome no trânsito, mato 3. Eu sou essa pessoa. Então, eu não vou pro trânsito com fome. Eu sei que aquilo é meu prato de estanho. A grande parte das pessoas não sabe. E aí você fica tóxico
exalando toxicidade e acha que as pessoas, e às Tem vezes que ainda acha que é o aguentar. outro. Não, ainda acha que é o outro. Não Fulano aguenta é o tranco. tóxico. Não aguenta Fulano o é tranco. tóxico. Então, se você sabe, minha gente, se eu pudesse dar só uma dica, saibam seus pratos de estanho. Se você souber o seu prato de estanho, você sabe que aquele dia não é um dia para conversa difícil. Consegue dizer para tua equipe, olha, hoje eu estou mergulhado no prato de estanho. Vamos falar sobre isso amanhã? Hoje só conversa leve. Hoje não dá. E isso dá uma tranquilidade para a equipe, que as pessoas sabem como lidar. O grande problema é não saber como lidar. E chegou a fulana aí hoje, está de lua. Que lua é hoje? Que eu não sei que ela tá, que lua que ela tá. Essa intranquilidade é que gera esse desconforto que as pessoas têm. Eu, por exemplo, quando eu estou com esse dia das conversas difíceis, eu mando logo um GIF que sou eu com uma cara de bunda, assim, ó, para a equipe. A pessoa sabe, hoje não é dia para falar de conversa difícil com a Badia, não. E tudo bem. Se você está todo dia no prato de estanho, você está com dificuldade, tem que é outro tratamento. Terapia, né, É amiga? outro Vamos tratamento. terapia, Mas fora isso, todo mundo é tóxico, todo mundo é chato, todo mundo tem suas nuances. E entender isso é um nível de maturidade, sabe? Eu acho que é isso que a gente olhar para isso com essa simplicidade aqui e falar, olha, tá bom, assumindo do princípio que eu sou tóxico, mas que eu preciso conhecer os meus pratos de estanho, já muda tudo. E você falando isso, esses dias eu recebi uma jornalista aqui de carreira do Valor, né? E ela estava falando que é muito difícil as pessoas entenderem uma pauta de carreira. O que é pauta de carreira? E eu ia te falar justamente, a minha pergunta era essa. O que você acha, por que você acha que a imprensa, né? Que pode ser pauta essa questão do humor nas corporações, da imprensa, né? Então, eu acho que o humor é um lugar de instabilidade, de insegurança, né? Principalmente hoje em dia, que tem uma série de regras em relação ao humor, mesmo fora do A pessoa acha que tem que corporativo. cortar, que tem que ficar sério. Isso. Então, isso acaba não sendo um lugar confortável. Porque, tipo, por que eu vou levantar uma bola de uma coisa que eu nem sei onde vai dar e quais as consequências que isso pode acontecer? Então, eu acho que é mais por insegurança mesmo. Da onde vai dar? Não sei onde vai dar. Eu acho, eu não sei. Poderiam me dizer, as pessoas que me digam por que tem essa barreira. Mas você tem um estudo que mostra que isso pode sim ajudar. Então, não só eu, estudo do humor, não existe ainda um estudo como o meu no sentido prático com a metodologia que eu estou fazendo. Mas existem muitos estudos teóricos sobre o lado mais ácido do humor dentro das organizações, os tipos de humor, já tem humor associativo, o humor. Tem estudos científicos que falam sobre isso, que já são materiais que as pessoas podem olhar. Mas eu entendo. Às vezes a linguagem acadêmica é mais chata, né? Você decupar aquilo tudo, transformar aquilo num material de estudo. Então é mais fácil, do tipo, o que eu não entendo, eu não me estendo, sabe? Então é mais fácil trabalhar e lidar ali num terreno que já se conhece. Trazer a pauta de humor é melhor só para entretenimento. Então, tipo, eu quero humor, eu chamo um comediante famoso, bata lá tem lá o cachê, tá tudo certo, a área de marketing contrata aquele humorista, todo mundo vai rir, vai sair feliz da vida, e segunda-feira a gente resolve. Segunda-feira é tudo de novo. Segunda-feira a gente pensa, mas basicamente é isso. E não trazer para o dia a dia como uma ferramenta estratégica, consolidada, estruturada, como exatamente uma habilidade, sabe? Como uma skill. E eu acho que é isso que vai ser a grande virada quando as empresas começarem a olhar e falar, não, peraí, vamos treinar aqui, isso sim, vamos treinar isso aqui dentro da empresa sim, vamos transformar, vamos virar esse jogo. É muito interessante. E eu quero que você volte aqui para contar Sim. muitos cases Vamos depois a do isso. doutorado dessas Vamos empresas. a isso. Porque Tô doida para terminar o estudo, que aí eu quero divulgar bastante o estudo. Não, Quando o estudo estiver concluído, é melhor ainda, porque aí a gente tem números. Não, e acho que daí também as empresas podem entender, né, para poder aplicar realmente. Exatamente. E aí qualquer pessoa poder multiplicar isso dentro da sua empresa vai ser espetacular. Eu acho é esse caminho, é esse lugar que a gente quer. O estudo é para isso, é para contribuir para a sociedade ter ali uma ferramenta mais palpável. E a gente tem aqui no podcast um quadro onde você faz uma pergunta para mim. Ao invés de eu perguntar para você, pergunte para a assessora. Então, que pergunta que você gostaria de fazer para a assessora de imprensa? E você não me preparou para isso. Eu com medo aqui. Eu vou deixar ela pensar um pouquinho enquanto isso. Mas, gente, eu tenho medo. A pessoa humorista, você já viu? Aí eu fico... Não, eu digo que eu sou humorista teórica. Então tá bom. Eu sou uma humorista teórica. Eu já me transformei muito na coisa. Mas eu acho interessante quando vocês, né, os assessores de imprensa, qual seria, assim, dos desafios que não são poucos, quando você recebe uma pessoa, qual é o desafio, qual é a primeira coisa que você tem que
organizar para selecionar isso, ou se você não seleciona, você fala, não, vem aqui, eu já entendi, o desafio é maior ou menor. Como é que você quantifica se é um desafio maior ou menor, uma determinada pauta que você tem que trabalhar? Que métrica que você consegue usar? A minha resposta para a Abadia você confere no episódio de sexta-feira, no episódio bônus. Fiz 2, viu? Abadia, muito obrigada Eu que por ter agradeço, participado aqui Cris, do muito Pode Ser obrigada. Pauta, né? Agradeço Foi agradeço muito o bom. carinho, o convite. Quem sabe eu vou te visitar em Portugal, né? Poxa, estamos cá, Estamos estamos cá cá, né? para isso. Até a próxima semana.